A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a Precisão Aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Hoje vamos falar sobre sorgo. O estado de Goiás é campeão na produção de sorgo. Eu vou conversar com Felipe Lúcio, que é engenheiro agrônomo, líder de portfólio de milho e sorgo da Corteva no Brasil e também no Paraguai. E o tema da nossa entrevista será: sorgo ganha proteção genética contra o pulgão amarelo. Direto de São Paulo, Felipe Lúcio. Tudo bem, Felipe? Olá, obrigado aí pela oportunidade. Muito bom estar aqui com vocês falando desse assunto e dessa cultura tão importante e relevante aí para o Brasil. Cara, o prazer falar contigo. Goiás é protagonista no sorgo, né, Felipe? Goiás aí encabeça um dos principais estados produtores, né, junto com Minas Gerais. Nós temos aí estimativa na produção de 2026 para 2,8 milhões de toneladas de sorgo, né? A contar das 6,6 milhões de toneladas que é esperada, né, Goiás representa aí mais de um terço da produção esperada de sorgo do Brasil, né? Então, um estado muito relevante. Ô, Felipe, aqui você acredita esse salto, cara, expressivo na produção de sorgo? Eu acho que um dos grandes. A gente tem que primeiro correlacionar, né? Fazer um paralelo da importância do sorgo e como que ele vem ganhando a representatividade, porque muito está atrelado, né, às condições climáticas, principalmente na atual conjuntura, né? Então, quando a gente tem uma safra de soja que acaba sendo estendida, né, um pouquinho, uma safra que é apertada ali o plantio por conta das chuvas, logo a cultura predominante, né, após o plantio da soja vem sendo o milho, né, mas o milho é uma commodity também, que tem um pouco mais de oscilação por questões de preço, né, e quando a gente avança um pouquinho no plantio da soja, consequentemente, né, na colheita, ou até agora, né, nesse período chuvoso aí que nós estamos tendo da colheita da soja, põe uma pressão maior na cultura do milho, e o sorgo, né, ele vem aí com uma excelente atratividade, né, atratividade não só por preço, mas também por permitir uma janela um pouco mais favorável para o plantio da cultura, né? Uma cultura que necessita um pouco menos, né, de pluviometria, um pouco menos de água durante o período de desenvolvimento, né? Ela aguenta um pouco mais o estresse climático do que o milho na comparação. Então ela vem ganhando mais uma representatividade aí quando a gente tem principalmente esse aperto na janela da soja. Em termos de pluviometria, cara, dá para comparar assim? Você sabe falar, Divino, olha, o milho precisa de, sei lá, X, o sorgo precisa de Y. Quanto menos o sorgo precisa de água, cara? Olha, Vini, eu não sei ao certo aí realmente o volume que existe na literatura, obviamente, essas informações, daí eu que não trago de cabeça essa informação. Mas o sorgo ele tolera um pouco mais o estresse, né? Estresse climático, quer seja por temperatura, quer seja pela própria água. Então, realmente, o período de floração acaba sendo um pouco mais antecipado e, consequentemente, você exige um pouco menos de água nesse período de março e abril, que é o grande gargalo que nós temos aí para a cultura do milho. Nós tivemos aí uma abertura da China, né, que agora está importando sorgo do Brasil. Também tem as usinas de etanol que utilizam tanto o milho quanto o sorgo. Você acha que isso, cara, tem ajudado a mudar esse patamar? Porque o sorgo era tido como, até pouco tempo atrás, uma cultura de segunda classe, era o primo pobre do milho. E agora não, ele foi elevado a um outro patamar. Você acha que o fato dessas usinas, mais a China, ajudaram nessa mudança de paradigma? Olha, Divino, nesse momento eu te falo que não. E no futuro eu te falo que com certeza vai impactar. Ah, Mas é? deixa eu recapitular aqui essas informações para a gente ser um pouco mais assertivo nessa comunicação. Vamos lá. Ó. Ano passado nós tivemos a aprovação, né, da importação, da exportação, no caso, a importação pela China do sorgo brasileiro.
Só para vocês terem uma ideia aí, hoje a China, ela compra aproximadamente um pouco mais de 6 milhões de toneladas de sorgo dos Estados Unidos. Então a China compra quase um Brasil inteiro de produção de sorgo só dos Estados Unidos. E com essas discussões políticas que tem havido entre Estados Unidos e China, ano passado, em 2025, nós tivemos a menor importação de sorgo da história da China dos Estados Unidos para a China, né? A menor exportação de sorgo dos Estados Unidos para a China. E isso vai impactar diretamente outros países. Por exemplo, a Argentina, ela produz mais de 2 milhões, exporta para a China mais de 2 milhões de toneladas de sorgo, né? Então, é um país que vai precisar, que vai ser importante também nessa exportação, né, de suprimento de demanda de sorgo da China. A Austrália é outro, e o Brasil, com a aprovação agora, né, a gente poder ser um país exportador de sorgo, isso traz uma oportunidade de comércio gigante para nós, né? Então, ano passado já tivemos os primeiros embarques, né, de sorgo aí do Brasil para a China. Então, acredito que num curto espaço de tempo, com certeza, nossa área de sorgo vai aumentar muito em função dessa importação da China. O outro ponto que você muito bem mencionou é a questão das usinas de etanol, né? Usinas de etanol que estavam muito voltadas para a cultura do milho, né, que recebiam apenas milho para a produção de DDG proveniente, e agora com a possibilidade também da utilização do sorgo e de termos, né, uma demanda maior de sorgo, porque não é que nunca se conseguiu fazer, é que a demanda de sorgo era menor, então o milho supria essa necessidade. Agora, com o aumento de área, consequentemente um aumento de produção de sorgo, aí sim nós vamos ter uma oportunidade de crescer também nas usinas de etanol, né? Então, usinas de etanol espalhadas por todo o Brasil central, né? Então, Mato Grosso do Sul, Goiás, né, recentemente foi aventado aí já na própria nos meios de comunicação aí que está vindo uma usina de etanol para Rio Verde, né? Isso. Então ela vai também ter uma grande oportunidade de estar recebendo sorgo e, consequentemente, destinado para a produção de etanol. É a Impasa, cara. Eles estão construindo aqui uma planta muito grande, uma planta gigante. Aqui em Rio Verde já começaram a construir e tal, e a coisa está de vento em popa. Me fala uma coisa, cara. O cerrado é propício para o sorgo? Porque assim, o cerrado tem uma série de limitações, né? O solo, né? Muitas vezes tem areia demais, alumínio demais. O próprio clima tem mudado, né? Tem mudado muito. O cerrado é propício para a produção de sorgo? É muito propício, é muito propício. Eu acabei passando uma informação dos 2,8 milhões de toneladas, né, que é realmente a região centro-oeste do Brasil, né? Então eu vou fazer uma correção, agradecendo a oportunidade aí. O estado de Goiás, ele produz aí 1,2, 1,3 milhões de toneladas, né, de sorgo das 6,6 que o Brasil estima aí na safra 25-26. O Cerrado, como um todo, aí sim, é as 2,8 milhões, né, de toneladas. Isso eu não estou colocando Minas Gerais como centro-oeste, né? Então, estou desconsiderando Minas Gerais, que é um outro grande e importante estado, né? Então, sim, a expansão do sorgo, ela vai acontecer no Cerrado brasileiro. A expansão para a região centro-norte do Brasil, ela está crescendo muito, né? Então, a região do Mapitobapá, Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, lá nós já temos usinas de etanol e de sorgo operando, né? Então, um local, uma região onde basicamente se fazia apenas um cultivo de soja, né, durante o ano, e agora com a chegada dessas usinas de etanol nessas regiões e possibilidades também do agricultor estar importando, vai crescer muito a área de sorgo, porque muitas dessas regiões, né, elas ficavam em pousio. Isso é o pior que a gente pode ter para a utilização do solo, né? Aí a gente vai falar, pô, Felipe, mas por que não usavam antes o sorgo, né? Porque primeiro não tinha a destinação, né? Não tinha as usinas de etanol onde podia entregar esse milho. O frete, como todos sabem, é um custo enorme dentro da produção, então ter que levar esse sorgo para grandes distâncias inviabilizava o cultivo. E também o sorgo sempre ficou, poxa, aquela demanda que a gente tem para suprir o nosso volume de sorgo no Brasil, basicamente focado para ração, alimentação animal, ela era suprida pelo que a gente tem de área, né? Então,
o agricultor sempre ficava, pô, eu vou produzir sorgo nas minhas áreas aqui, mas depois o que que eu vou fazer? Qual que vai ser o meu destino? Qual que vai ser a minha rentabilidade, né? E agora com essas possibilidades, novamente, da entrega desse sorgo nas usinas de etanol, ou mesmo a possibilidade desses grandes grupos que estão no Brasil Central aí, de exportar direto esse sorgo para a China, né? Isso traz uma visão diferente da cultura. O solo é adaptado para isso. Novamente, a gente falou anteriormente aqui, o sorgo ele necessita de menor pluviometria, né? Ele é uma cultura mais rústica, vamos chamar assim, precisa de todos, obviamente, todos os cuidados para atingir níveis de produção alto e, consequentemente, melhorar a rentabilidade do produtor, mas ela se enquadra muito bem nas regiões central do Brasil, né? Então, o sorgo, enfatizo aqui, que vai continuar crescendo. A expectativa que a gente tem é aumento de áreas aí esporádicas de sorgo, né? Nós temos ainda uma maior dificuldade, se é que eu posso chamar assim, por não ser uma cultura tão abrangente. Então, quando a gente vai pegar os dados, né, de área de sorgo que nós temos no Brasil, tem muitas variâncias, né? Então, às vezes uma instituição diz que tem 1,8 milhões de hectares, outras falam que tem 2,1 milhões de hectares, sempre fica uma dúvida. Mas a certeza, e todas as empresas que trabalham aí com geração de informação a respeito de área, o Brasil vai crescer em sorgo e vai crescer na região centro-oeste do Brasil. Eu acho que você colocou um ponto muito bacana aí, Felipe, que é em relação aos tratos culturais, ao cuidado com o solo, porque antigamente o pessoal jogava o sorgo e não se preocupava, né? Hoje não, hoje já tem todo um trabalho ali de calcarear o solo, né? Para ter uma melhor produtividade. Eu acho que isso fez com que o sorgo acabasse ganhando também uma relevância maior. Mas eu queria chegar num outro ponto com você. A gente fala muito de sustentabilidade e da necessidade de rotação de cultura. Você acha que o sorgo ele pode ser uma boa estratégia para a rotação de cultura aí com o milho? Apesar de ambas culturas serem gramíneas, né? Então serem da família das poáceas aí, são culturas diferentes, que têm manejo diferente, não só, começando lá de trás, não só da parte de solo, né? Necessidade de fertilização, de fertilizantes distintos aí, em termos de quantidade, mas também nos tratos culturais, né? Então, dos inseticidas que são utilizados, próprios herbicidas, nos fungicidas, né? Isso modifica um pouco a forma com que o agricultor já vem trabalhando. Não são culturas extremamente distintas entre elas, né? Novamente, são culturas que se assemelham, mas para a rotação de cultura, para a gente sair daquele processo sem soja, milho, você trazer o sorgo como uma alternativa, eu vejo de grande relevância, uma grande relevância e uma oportunidade que o agricultor vai ter para fazer uma nova cultura, trazer uma nova cultura dentro dessa janela mais propícia. Mas um ponto, talvez, aqui que valha, a gente ponderar novamente, eram aquelas áreas que ficavam em pousio. Sabe, essas áreas que realmente a gente não tinha nenhuma cultura por questão de adaptabilidade, necessidade, ou mais por não trazer rentabilidade para o agricultor. E eu enfatizo aqui o que eu mencionei, né? Pior do que você não ter uma cultura, ou ter uma cultura que não traz rentabilidade, é ter uma área sem palha, né? Que não vai deixar nenhum resto cultural para a cultura, novamente, da soja que vem, então deixar a área limpa, né, nua, vamos chamar assim, limpa não, mas nua, sem nenhuma cultura, trazendo propáguas de plantas daninhas, sementes de planta daninha que vão se multiplicando, né, durante esse período de entre safra. Isso traz uma dificuldade muito grande para o agricultor, porque no final do dia, né, pessoal, vamos lembrar, para o agricultor, a parte mais importante que ele tem é a terra, né? A terra é o bem mais precioso que o agricultor tem. Então ele tem que cuidar dessa terra com muito cuidado, né? E uma das formas é manter sempre uma cultura de cobertura ou uma cultura em rotação aí a soja para garantir que a gente tenha um melhor uso dessa terra. Bom, infelizmente, nem tudo no mundo tem só vantagens, né? Tem os problemas também. E um dos problemas do sorgo é o pulgão amarelo do sorgo, que é considerado hoje uma das pragas mais devastadoras para essa cultura. Gostaria que você falasse um pouco desse pulgão. O pulgão hoje ele
De longe, ele é uma das principais pragas da cultura, né? Ele causa danos diretos e indiretos para a cultura, né? Hoje, a utilização aí de inseticida, a gente tem pelo menos 2 a 3 aplicações de inseticida focado para controle específico de pulgão. Isso eu estou falando em infestações baixas, né? Quando a gente atinge nível populacional de pulgão, isso pode aumentar expressivamente, né? Mas falando agora especificamente do pulgão, né? Da importância da praga para a cultura, ou importância do prejuízo que essa praga pode causar para a cultura, como eu falei, a gente tem os danos diretos, né, que é a própria sucção da seiva, que é efetuada pelo pulgão, né, então ele ali se hospedando dessa planta e fazendo succionamento, né, sugando a seiva dessa planta, mas ele também pode, a praga do succionamento pode causar, né, o que a gente chama de fumagina, que é aquela camada preta que se faz, né, causada por fungos na superfície da folha, né, ocasionado porque o pulgão, quando ele se alimenta, ele excreta uma substância açucarada, né, e essa substância, ela facilita muito a propagação desse fungo, né, então esse fungo, ele acaba cobrindo a folha, consequentemente a folha dessa planta, do sorgo, ela deixa de realizar a fotossíntese, né, e isso pode ocasionar, e virá ocasionar realmente perdas consideráveis. Então o pulgão, ele tem uma dupla aptidão de causar dano à cultura do sorgo. O dano direto por succionar a seiva e um dano direto por proporcionar o crescimento aí, a propagação da fumagina para a camada dessa folha. E isso causa danos aí grandes de perda de produtividade para o agricultor. Você falou da fumagina, para o pessoal às vezes que não está muito familiarizado, é só lembrar, quem vai para a fazenda, para a roça de vez em quando, é só lembrar do fogão a lenha, né? Aquele fogão a lenha que solta aquela parece muito, aquela fuligem, aquele negócio assim que você fica perto do fogão a lenha meia hora e seu nariz fica todo preto, né? Então é mais ou menos, ou então uma lamparina, mais ou menos a mesma coisa, né? Cara, os danos econômicos, eles... Desculpa. Não, ele vai se alimentando, né? Deixando essa substância açucarada e favorece o crescimento desses fungos e vira uma película em cima dessa folha, né? E aí impede que a planta realize a fotossíntese. Dá para se ter uma ideia, assim, em termos percentuais, até quanto de prejuízo esse pulgão pode trazer? Esses prejuízos, eles podem ir de pequena quantidade de danos causados até 60%, 70% da produtividade desse sorgo, né? Dependendo do nível de infestação. Lógico, é difícil a gente chegar nesse nível, mas estimam-se aí que perdas de mais de 10%, 20% são comuns quando a gente tem um controle ineficaz do pulgão. O manejo químico tradicional, ele é capaz de controlar a praga? Sim, o manejo tradicional, ele é efetivo, né? Então tem diversos produtos registrados para a cultura do sorgo para o controle do pulgão. A grande questão, né, como eu mencionei para vocês, é o fluxo de gerações que a gente tem do pulgão, né? Então, às vezes, você você faz a aplicação do defensivo, né? Ele faz o controle inicial dessa praga, depois existe uma reinfestação, aí existe uma necessidade de nova aplicação, às vezes o produto acaba não atingindo 100% dessa população, então ele se reproduz. Então, como eu mencionei lá no início, 2, 3 aplicações de pulgão são normais na agricultura, né, de fazer. Isso é custos, né, direto para o agricultor. Então, ele tem que fazer custos de combustível, de máquina, implemento, custo do próprio defensivo, do inseticida que é necessário adicionar aí na cauda para o controle da praga. Então, isso aumenta consideravelmente os custos do agricultor e, no final do dia, uma menor rentabilidade dele para a cultura. Vocês acabaram de lançar uma tecnologia. Eu gostaria, o que diferencia esse híbrido Protector, parece-me o nome, com essa tecnologia de um híbrido comum que o produtor tem aí disponível? Bacana, a Corteva está trazendo para o mercado agora a tecnologia Protector, né? A tecnologia Protector, ela é utilizada em outros países para sempre caracterizar, para trazer uma característica, né, de um tipo de tolerância de uma cultura. Para o Brasil, nós estamos trazendo a tecnologia Protector para tolerância ao pulgão amarelo, no caso, né? Então, a gente tem uma oportunidade de trazer um híbrido de sorgo com tolerância ao pulgão, né? Então, a gente vai ter que continuar, obviamente, a parte de monitoramento, mas isso facilita bastante a gestão do agricultor no que tange ao controle da praga, né? Então, ele faz
Aí usa um híbrido que tolera tolera, né, a infestação de pulgão, você reduz muito a presença dessa praga. Obviamente, com o monitoramento pode-se optar por fazer ou não uma intervenção, né, com inseticida, mas é uma característica aí que a gente conseguiu trazer para o mercado que estamos trazendo para o mercado de sorgo, né, muito, muito importante. Na prática, só para deixar para todos claros, não se trata de um transgênico, tá? Para que deixe isso bem claro para todos. Nós não estamos falando que o Protector é um transgênico, ele sim é um melhoramento genético, né, que ele ativa alguns genes nativos da própria planta, que tem no genoma da planta, que fazem ela tolerar a infestação ao ataque do pulgão. Então não estamos falando de um OGM, né, de um organismo geneticamente modificado, estamos falando de uma tecnologia, né, e essa tecnologia, novamente, ela faz uma mudança, né, ela ativa genes que são inerentes da própria planta, que já estão dentro da planta, e aí faz ela tolerar ao ataque do pulgão. Cara, eu fiz uma pesquisa breve aqui e eu tenho um dado aqui em mãos que eu gostaria até de ouvir de você, se realmente é isso. A Corteva investe cerca de 4 milhões de dólares por dia em pesquisa e desenvolvimento. É isso mesmo? Tá certo isso? Tá. O número parece grande, né? Mas pro tamanho da companhia, e né? Isso é fruto direto de uma empresa que pensa em inovação e pensa em tecnologia, né? Então, isso tem ajudado nós, como agricultores, né? Como todo o meio rural, ajudado bastante a enfrentar esses desafios do setor, né? Então, entre as ferramentas que nós estamos trazendo também, né, são combinações de tecnologias. Então, temos biotecnologia, temos soluções para proteção de cultivos, como os próprios inseticidas, né? Produtos biológicos, estamos trabalhando muito forte na questão de edição gênica, né? Tudo, pessoal, com o intuito da gente obter a máxima produtividade. Então, são investimentos robustos, massivos. A Corteva é uma empresa, né, de tecnologia que a gente investe realmente para trazer sempre as melhores soluções para o agricultor. Essa tecnologia Protector que você falou ainda há pouco, ela vai estar disponível a partir de quando? Quando é que ela vai estar realmente disponível ali para o produtor já utilizar? E ele ainda vai precisar de fazer monitoramento e aplicações defensivos? O Protector já está presente nessa safrinha agora de 26, né? Então, nós validamos toda a parte de experimentação nos anos anteriores, agora a gente já vem para comercialização na safrinha 2026. A tecnologia Protector, ela vem com híbridos de sorgo nas duas marcas, que são da Corteva, né? Então, dentro da Pioneer e dentro da Brevante. Então, as duas marcas vão ter híbridos já com a tecnologia Protector na safrinha a 26. E como você mencionou, é importante, o Protector ele vai ajudar muito o agricultor, né? Ele vai conseguir suprimir a infestação, né, de pulgão amarelo, mas o monitoramento ele se torna extremamente, como tudo, como sempre, ele se torna extremamente necessário, né? Novamente, é uma tecnologia de proteção, então ela vai auxiliar o agricultor, mas o monitoramento é fundamental. A partir do momento que a gente tenha, né, um nível de infestação que atinja o nível de dano econômico, aí se faz a necessária uma intervenção com inseticidas apropriados e registrados para a cultura. Mas, sem dúvida, que o Protector ele vem realmente para ajudar bastante o agricultor a enfrentar essa grande praga aí que infesta a cultura do sorgo no Brasil. Ô Felipe, como é que você orienta o manejo integrado de pragas associado ao uso de sementes com tolerância genética? O Protector, né, a tecnologia Protector, ela vem novamente dentro das marcas da Corteva. A Corteva ela é líder do mercado de sorgo no Brasil. Então ela vai ser mais uma ferramenta que vai auxiliar o agricultor. É sempre importante, obviamente, a gente ter uma rotação, como a gente comentou já durante a nossa conversa, de culturas. Mas não existe hoje uma necessidade de fazer, eu vou plantar parte da minha área com Protector e parte da minha área sem o Protector, né? Porque, novamente, a ideia do produto, ele não é ele vai ajudar na proteção contra o pulgão, né? Então, não existe uma limitação. Se o agricultor quiser fazer 100% da área dele com Protector, isso não interfere em nada na questão de manejo integrado de pragas, né? O manejo integrado de pragas na questão é realmente a necessidade da gente fazer
as avaliações, né, de monitoramento da praga e, se porventura existir necessidade, se faz a aplicação de inseticida. Se vier necessidade de aplicação realizar mais de uma aplicação de inseticida, é sempre importante rotacionar mecanismos de ação, né? Isso previne a resistência, aí a seleção de pragas, né, de insetos resistentes e, consequentemente, retarda aí qualquer tipo de problema, né? E, obviamente, sempre que possível também rotacionar culturas, né? Isso faz parte do manejo integrado de cultura e manejo integrado de pragas. Muitos produtores tiveram experiência ruim com o sorgo no passado e ainda tem aquela ideia, né? Do passado, lembrando quando a coisa não foi legal. Qual é o recado que você deixa para esse produtor que ainda tem receio de investir no sorgo? Eu acho que muito dessa questão do sorgo era a dúvida que ele tinha com relação à viabilidade, a ter a semente no momento que ele quisesse, né? Porque sempre foi a cultura do sorgo, quando a gente pega os últimos anos, ela oscila bastante em termos de área, né? Então, se o preço do milho está muito atrativo, o agricultor acaba partindo para o milho. Se o preço do milho fica ruim, ou se a safra estende, ele acaba indo por sorgo, né? Mas o que a gente tem visto nos últimos anos aí, e projetando para o futuro, é um crescimento de sorgo. Então, hoje as empresas estão extremamente preparadas, aí a Corteva, no caso, extremamente preparada para atender ao mercado com as suas duas marcas, Brevant e Pioneer, trazendo híbridos de alta produtividade, né? Então, e confiança na qualidade da semente, confiança na germinação, na entrega desses produtos. Então, eu não tenho dúvida que o agricultor ele pode ficar despreocupado e entender que o sorgo é uma cultura que vai ajudar ele a balancear dentro das janelas que ele tiver, dentro da perspectiva que ele tiver de investimentos, dos custos que ele tiver aí, para ajudar ele a rentabilizar mais, né, a sua agricultura e, consequentemente, a sua área. Uma última questão aqui, só uma dúvida que eu fiquei. Bom, o Paraguai também, você tem um trabalho lá, e a Impasa, ela nasceu no Paraguai. A gente falou da Impasa agora mesmo, está criando fazendo uma grande planta aqui em Rio Verde. A Impasa começou lá e é muito grande no Paraguai. O sorgo, ele tem uma relevância lá no Paraguai ou não? O pessoal prefere plantar milho? Como é que é? O sorgo tem uma relevância, assim como no Brasil, né? Uma importância, né? Vamos chamar assim. Mas o milho ainda acaba sendo, de longe, o principal cultivo no Paraguai, né? O sorgo, ele ainda é uma cultura mais incipiente no Paraguai. Aqui no Brasil, ele ganha uma representatividade maior. Legal, cara. Obrigado. Foi um prazer falar contigo, Felipe. E eu espero que a gente tenha boas notícias, né, mais a respeito do sorgo. Parabéns aí por esse lançamento desse híbrido. E torcer para que o produtor possa plantar mais sorgo e obter bons resultados, colocar dinheirinho no bolso, que é importante, né, Felipe? Obrigado. Que legal. Obrigado a vocês e novamente pela oportunidade. O sorgo, né? Eu trabalho com portfólio de milho e sorgo, então tenho as duas culturas hoje a trabalhar e a gente vê o crescimento do sorgo no Brasil, é muito motivante, né? Ver a empresa investindo sorgo, não tratando mais como uma cultura secundária, né? Tratando o sorgo como ela merece ser tratada, como todos os agricultores aí precisam estar entendendo e investindo na cultura. Então, é um prazer enorme poder falar com vocês, poder dividir um pouco dessas inovações tecnológicas também que a Corteva tem trazido para o mercado. E que pena que passou rápido, né? Mas estamos à disposição aí para uma próxima oportunidade para conversar um pouco mais. Aqui é o seguinte, quando a prosa é boa, Felipe, passa rápido mesmo, mas é uma oportunidade de você voltar depois. Obrigado, viu? Um abraço. Sem dúvida. Forte abraço a todos. Tchau, tchau. Eu conversei com o Felipe Lúcio, engenheiro agrônomo, líder de portfólio de milho e sorgo da Corteva no Brasil e no Paraguai. E o tema da nossa entrevista foi: sorgo ganha proteção genética contra pulgão amarelo. Gostou da prosa? Se gostou, deixa um gostei pra gente, deixa um comentário, compartilhe com um montão de gente e se inscreva no nosso canal. Grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau. O podcast AgriProsa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples.
Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.